E aí, pessoal, a escalação do Grêmio, as opções do banco de reservas e uma preocupação que surge rigorosamente daí. O que está faltando ao Grêmio neste momento? Imaginem vocês jogar sem nenhum atleta da base, um clássico Grenal. Nós vamos falar sobre isso, porque é preciso pensar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da Reurbani. Mais de 15 mil projetos aprovados. 15 mil unidades que foram individualizadas pela Reurbani. Você mora num bairro, você mora num condomínio, você não tem o registro de imóvel individualizado, você precisa conhecer a Reurbani. Um trabalho especializado de profissionais que entendem do negócio e que vão individualizar este seu registro. Fale agora com a Reurbani, nos links da descrição e também no telefone e no QR Code que está na tela. Reurbani. Você vai ter o seu registro de imóvel individualizado com tranquilidade, com seriedade e vai poder ter, claro, a sua casa, o seu condomínio, tudo muito, mas muito certinho. Reurbani é a pedida da hora. Gente, vocês sabem que eu sou um entusiasta de categorias de base. E nos últimos anos o Grêmio foi salvo pelas categorias de base. Salvo. O Grêmio, principalmente a partir de 2015, ele vive de categoria de base. Vendeu o Wallace, depois vendeu o Arthur, depois vendeu o Cebolinha, depois vendeu o Pedro Rocha, e assim foi indo. Pois, curiosamente, o Grêmio teve um momento da vida que deu uma espécie de parada. Mas em seguida veio o Bitelo, aí veio o Gustavo Nunes e a roda seguiu girando. Pois, curiosamente, o Grêmio, nesse momento, tem Marquezinho, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Mike, Dodi, Vijaçante, Edenilson, Cristaldo, Aravena e Bright White. Para entrar no banco de reservas, tu tem o Rodrigo Eli, tu tem o volante PP, tu tem o Soteldo, tu tem o Monsalve, tu tem o Diego Costa. Essa deve ser a lógica do Grêmio no clássico Grenal deste sábado, 16 horas, no estádio Beira-Rio. Essa deve ser a lógica do Grêmio. 11 jogadores que não são oriundos da base, 5 jogadores que não são oriundos da base. Representantes da base neste momento, o Ronald, o volante, o Igor Serrote, lateral direito, e o Nathan Fernandes. Esses devem estar no banco de reservas, mas não são opções imediatas. Não estou dizendo que não vão entrar, mas não são opções imediatas. Se a gente quiser fazer um exercício disso, e por que eu chamo isso para reflexão? Só com jogadores oriundos da base, vendidos nos últimos 7 anos e que estão em plena atividade, e é óbvio que a gente não vai montar um time inteiro para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque algumas posições o Grêmio não criou jogadores de ponta, mas vendeu. Breno ou Grando? Wanderson, seleção brasileira. Juan, zagueiro, tá lá no São Paulo. Eu não acho bom jogador, mas tá em plena atividade, oriundo da base, foi vendido. Rodrigues, que eu também não acho tudo isso. Oriundo da base, vendido, tá nos Estados Unidos fazendo sucesso. Cuiabano, Botafogo, vendido agora. O Cuiabano é pior ou melhor do que o Mike? Arthur, Matheus Henrique ou Wallace? Os 3 em plena atividade. O Wallace foi vendido há um pouco mais de tempo. Então, Arthur e Matheus Henrique abrindo o meio campo. Eles são melhores ou são piores do que Dodi e Vijaçante? Aí, no meio, ali, na do Edenilson, o Bitelo. Ele é melhor ou pior que o Edenilson? Aí na frente, PP, tá no Porto. O Cebolinha, que tá até lesionado, tá no Flamengo. E o Gustavo Nunes, que foi vendido agora. Você poderia pegar outros jogadores, como o Elias.
que foi decisivo no Clássico Grenal do Campeonato Gaúcho, lá no Beira-Rio, fazendo gols e decidindo o jogo, mesmo que o torcedor não goste muito dele. O que eu quis dizer é que, às vezes, por que eu uso esse Grenal? Porque ele tem essa curiosidade, ele tem essa característica do Grêmio não ter nenhum jogador. E a gente sabe que o Gabriel Mack está vindo aí, que o Thiaguinho está vindo aí, que tem outros jogadores que estão surgindo e que podem. Mas as distâncias, elas acabam aumentando e é preciso depois que se cria e pega trabalha 6 meses para vender. A sensação é que nunca foi tão claro que o Grêmio produz apenas para vender, não para jogar. Nunca foi tão claro isso. E isso, nesse momento, o presidente Romildo tinha uma frase: eu quero que ele dê resultado técnico para depois dar resultado financeiro. Hoje, só resultado técnico, só resultado financeiro. Só resultado financeiro. O Bitelo, quando ele começa a ganhar, vai. O Gustavo Nunes nem se fala. O Gustavo Nunes não foi titular do Grêmio. Não foi sequer titular. E alguns estão morrendo no caminho, como o Nathan Fernandes, que perdeu força, né? Exatamente por essa utilização. Então, dentro desse quadro aqui, e a gente fala tanto em projeto de futebol e coisas desse gênero, nada como esse Clássico Grenal para nos ensinar isso aqui. Estamos errando o projeto. Porque se tu não cria espaço para esses jogadores, eles não aparecem. Se eles não aparecem, sequer jogadores vão ser. E aí a roda não vai girar. A gente bateu muito nisso lá no início. Lá no início. Na verdade, no finalzinho, na metade da Série B. O Bitelo começando a voar. Com o trabalho do Roger. Então, este ponto aqui merece raciocínio. Em contrapartida, o Grêmio esse ano contratou 3 jogadores jovens que podem, de alguma maneira, suprir isso. O Grêmio gastou 10 milhões de dólares, é verdade, mas o Grêmio teve o Aravena, o Monsalve e o Arezzo, jogadores contratados pelo Brum, elogiados aqui por esse espaço, exatamente porque eles são jogadores que o Monsalve, por exemplo, pode virar uma grande venda ali na frente, mesmo que o Grêmio tenha uma participação menor, então pode virar. Então essa é a contrapartida, ou melhor, esse é o contraponto. Mas isso aqui tem que nos ensinar, precisa nos ensinar. Futebol, e principalmente o futebol no Brasil, ele está sofrendo uma transformação importante. E eu acho muito bom que a gente sempre possa discutir isso, que a gente sempre possa colocar isso aqui num centro de análise, mas sem querer ser lacrador, não é o meu caso aqui, a gente não faz isso nesse canal, mas sem querer lacrar, nada disso, pelo contrário, discutir, pensar, entender. Eu passei para vocês 2 times distintos. O time que o Grêmio montou, e aqui uma curiosidade, porque o Grêmio ele fatura muito com as vendas desses jogadores. Aqui, se tu pegar as vendas desse time aqui, nós temos o Everton Cebolinha por 16, o PP por 14, o Gustavo Nunes por 12, o Bitelo, não lembro, perde 10, o Arthur por 30 e poucos. Tu tem muito dinheiro aqui. Só que tu gastou muito dinheiro, contratando jogadores bons e muitos jogadores ruins. O problema é que a folha só cresceu. Se tu teve um contraponto de venda e compra, que é negativo, mas que tu teve, na folha tu só subiu. Só subiu. Não teve nenhum ano que tu baixou. Mesmo a Série B. Então, este ponto aqui merece o pensamento da gente. E repito, não estou culpando ninguém, não é essa a ideia. A ideia é discutir o que nós estamos fazendo com o nosso principal ativo. O Grêmio hoje é o que é graças às categorias de base. E nós estamos entrando num Grenal, vendo o Inter com um jogador de 17 anos e o Grêmio sem nenhum jogador da base. Esse é o ponto. E se tu pegar os últimos 10 anos, o Grêmio nunca esteve num Grenal sem jogadores da base. Vamos pensar, gente. Vamos pensar. Isso aqui não pode ser tendência.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.